Enquanto a notícia que você vai ler nos jornais é de manutenção da taxa, outra taxa já vem despencando há meses e, adivinha, é ela que realmente move a bolsa. E quando o gringo ele entra pesado, não tem milagre. O fluxo ele empurra os preços para cima. A pergunta é, você vai esperar a manchete confirmar que o mercado já precificou? Vai esperar 150, 170, 200 mil pontos? A Bolsa de Valores brasileira, apesar de todo o barulho político, fiscal, que a gente já conhece, ela está virando o destino atrativo dos gringos, porque entre os emergentes tem uma característica especial. O investidor global pode até não acreditar e não acredita que o Brasil vai ser a potência do futuro em termos estruturais, mas ele sabe que ele precisa se posicionar em emergentes agora, e nesse vídeo a gente vai entender por quê, quais os ativos que o mercado está de olho. Então, quem é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva, sinta-se convidado a se inscrever aqui no Valor em Ação. Se você gostar do conteúdo, Bolsa de Valores rompendo 145 mil pontos, mais de 21% de alta no ano, mais de 10% de alta de agosto para cá. O Ibovespa chegou a bater os 146 mil pontos hoje, ali por volta das 3 horas da tarde. Eu estava em reunião e dia 17 de setembro, você sabe, é dia de super quarta. Dia 17 de setembro de 2025 é dia dos bancos centrais dos Estados Unidos, do Brasil, divulgarem as suas decisões de política monetária. E lá fora, como o mercado já esperava, o Federal Reserve reduziu os juros em 0,25 ponto percentual. A taxa agora está ali entre 4% e 4,25% ao ano. E em declarações recentes, o presidente do Fed, o Jerome Powell, já tinha demonstrado ali mais preocupação com deterioração do mercado de trabalho do que com a inflação fora da meta, tarifas. É que lá, um pouco diferente do Brasil, eles têm ali, aqui nosso Banco Central tem a meta de controle da inflação. Por lá eles têm o tal do mandato duplo. Isso significa que a política monetária deles é guiada por dois objetivos principais que devem ser equilibrados ali: o máximo de emprego, estabilidade de preços, ou seja, inflação. Então o Fed busca promover o nível de emprego mais alto da economia sem gerar inflação. Essa é a missão que ele tenta, a missão impossível que ele tenta cumprir sempre por lá. E como não tem uma meta para o máximo de emprego, como tem para a inflação, a prioridade é o Banco Central americano que define. Às vezes os diretores pensam igual em termos de uma decisão unânime ali, às vezes não. Aí acontece o que eles chamam de dissenso, que é o contrário de consenso, né? Você pode falar desse jeito. E apesar da maioria estar apontando para essa queda de 0,25 ponto percentual, poderia ter gente votando para uma queda de meio ponto percentual, uma queda um pouco maior. E foi isso que aconteceu. Um novo integrante do comitê, escolhido pelo Trump, abriu a dissidência e votou por um corte maior de meio ponto percentual, um corte na taxa de juros, junto ali com projeções de mais 2 reduções para as reuniões que a gente ainda vai ter esse ano. Foi isso que a gente teve. Isso indica que o Federal Reserve começa a minimizar os riscos ali das tarifas, alimentarem a inflação, e está mais focado em conter o enfraquecimento e a probabilidade de aumento do desemprego, enfraquecimento da economia e a probabilidade de aumento de desemprego. E qual que é o cenário aqui no Brasil? Aqui o Banco Central segue mantendo a taxa de juros parada nos 15%, como era esperado. A nossa Selic meta não muda. Quando você estiver vendo esse vídeo, já deve ter saído a notícia, mas presta atenção, o juro futuro já mostra essa tendência de queda faz tempo. É o juro futuro que move a bolsa. Você tem que ficar de olho também lá na taxa dos treasuries de 10 anos no mercado americano, que aquilo ali costuma trazer sinais de antecipação com relação à nossa Bolsa de Valores. E o juro futuro é o que move a bolsa, mais do que a taxa Selic, do que a nossa Selic meta de fato. Tá? O que mexe nas expectativas altera o juro futuro. O mercado sempre se antecipa, você já deve ter ouvido falar isso. Logo, os juros do ano que vem, por exemplo, importam mais do que a Selic atual. Se a expectativa para os juros daqui a 1 ano, 2 anos, começa a cair, a bolsa já começa a subir. A taxa média de depósitos interfinanceiros de um dia para janeiro de 2027 saiu de quase 16%, 15,84% para 13,92%. Ou seja, o juro que o mercado esperava em 2027 era muito maior em dezembro de 2024, janeiro desse ano,
do que é agora. Essa lógica que acaba levando a gente a falar aqui da visão contraintuitiva da renda fixa que muita gente não entende. Quanto maior o CDI, menos faz sentido você concentrar demais em pós-fixado, o CDB indexado ao CDI, achando que você vai conseguir colocar 15%, 18% ao ano no bolso sem risco, confiando no CDI por muito tempo. Então é a postura anticíclica que você busca, só que ao invés de tentar adivinhar quando que isso vai mudar, que a trajetória vai mudar, você precisa ter um plano. O valor está em você, muitas vezes, olhar para a inflação, IPCA+, ativos de risco, ações, fundos imobiliários nesses momentos. Essa parcela da sua carteira já era para estar posicionada para surfar esse momento. Não que não dê para comprar mais, né? Mas 2024 foi o ano ali de aporte com cabecinha baixa, disciplina na bolsa, para quem investe com estratégia. Pegando o gancho da renda fixa indexada à inflação, títulos que pagam IPCA+, sobem com marcação a mercado quando os juros futuros caem. Mais uma vez, juro futuro não Selic atual. Então, IPCA+, 2040 subiu mais de 14% no ano, prefixado para 2032 subiu mais de 18% no ano, isso de fevereiro a setembro, sendo que o título prometia lá menos de 15% ao ano para quem comprou no início do período. Então está subindo muito, as ações de utilidade pública se beneficiam dessa mudança de expectativa também, saneamento, setor elétrico, são ações com características de bond proxies que o pessoal fala, por isso que são menos arriscadas que o Ibovespa em geral, por exemplo, e tem esse comportamento de subir quando a gente tem um ciclo de queda dos juros, muitas delas pagam dividendos também semelhantes aos cupons de certos títulos de renda fixa, e hoje muita gente acredita que uma mudança de governo poderia impulsionar a nossa bolsa. Eu acho que sim, uma mudança de governo traz mais previsibilidade para a política fiscal, tá? Mas aqui a gente está falando de política monetária. O Brasil vem seguindo essa cartilha, mas o que trava mesmo o país é o fiscal. A trajetória da dívida que não para de subir por causa dos gastos, né? E os juros altos pioram. Com queda de juros você tem um alívio nesse sentido. Mudança de governo ajudaria ainda mais, mas fora essa questão de eleições, que a gente não tem como prever, outros fatores que não dependem do Brasil estão conspirando para a nossa bolsa subir. E eu gosto mais de contar com que o não depende do Brasil mesmo. E quais são esses fatores? Primeiro, você tem o dólar caindo muito. O dólar americano fechou o primeiro semestre de 2025 com a maior perda frente a outras moedas desde 1973. Tá? O índice do dólar, que mede a cotação da moeda americana em relação à cesta das principais moedas dos parceiros comerciais dos Estados Unidos, caiu cerca de 11% de janeiro até junho. Deram uma amenizada ali nessa queda, mas agora a gente volta a ter essa pressão. Essa queda também marcou o fim de um ciclo estrutural de alta do dólar que começou em 2010, meus queridos amigos. Um ganho ali acumulado de 40%. Então, para o Morgan Stanley, por exemplo, o segundo ato de enfraquecimento do dólar deve acontecer agora nos próximos meses, à medida que as taxas de juros vão caindo, o crescimento dos Estados Unidos vai convergindo ali para o resto do mundo, não vai ter mais aquele crescimento explosivo. Então, a desvalorização tem impactos significativos para consumidores, empresas e, claro, investidores. Ativos americanos podendo ser menos atraentes para investidores estrangeiros que vão ter que levar esse dinheiro para algum lugar. O consenso de mercado ali, depois da vitória do Trump em 2024, era de que a gente ia ter outro período de crescimento superior nos Estados Unidos, mas essa visão mudou depois das tarifas, as consequências, incertezas políticas, econômicas, isso enquanto o Federal Reserve provavelmente agora vai reduzir as taxas de juros mais 2 vezes esse ano que vem também. Então, como os diferenciais de taxa de juros, ou seja, a diferença entre as taxas nos Estados Unidos e em outros países são um fator fundamental para a força da moeda, quanto mais o juro cai nos Estados Unidos, maior é a probabilidade do dólar seguir se desvalorizando. Você pega essa matéria da Reuters que diz que o dólar caiu em todos os setores ontem na terça-feira, atingindo a mínima em 4 anos em relação ao euro, com os investidores firmando as apostas ali em um corte na taxa de juros desde ontem. O dólar tinha se estabilizado nos últimos meses, depois de uma queda, como eu falei, significativa no começo do ano, está sofrendo pressão de novo. Você tem aqui o MSCI Brasil negociando nesse momento um price earnings, o preço-lucro, 8,9 vezes, menor do que o da média dos mercados emergentes, menor do que o MSCI. Você tem o dividend yield maior
de todos aqui, 6,2%. Então, nesse momento, a nossa bolsa, olhando para múltiplos, para o yield, está descontada. E o terceiro fator é que a nossa bolsa é líquida, se você comparar com os outros mercados, né? A última coisa, por mais que o mercado brasileiro, em relação ao mercado global, né, não representa lá muita coisa, né? Não representa praticamente quase nada mesmo, mas falando de emergentes, é relativamente líquida. E a última coisa que o gringo quer é colocar dinheiro num país emergente sem saber se ele vai conseguir tirar quando ele quiser. É o grande risco da Argentina. Por exemplo, nos últimos anos, a Bolsa Brasileira é relativamente uma das mais líquidas entre mercados emergentes, especialmente quando você fala de América Latina. E isso atrai o investidor estrangeiro, porque ele não quer só retorno, ele quer retorno e segurança operacional para movimentar o capital. Então, mais um motivo, mesmo que o investidor global não enxergue o Brasil como o país com maior potencial estrutural de crescimento no longo prazo, no curto e médio prazo, ele olha para a liquidez e para os movimentos de mercado que ele não quer perder, e a B3 acaba funcionando como uma porta de entrada para a exposição nesse ciclo de emergentes. Então essa imagem que você está vendo aí mostra basicamente que os mercados de fronteira, que são os mais arriscados ainda que os emergentes tradicionais, já estão dando muito retorno, principalmente aqui falando de dívida, tá? A dívida externa e local. Eles vêm rendendo muito mais do que o índice clássico de emergentes, porque também, né, são mais arriscados. Só que os investidores globais, os gestores globais ainda estão subinvestidos em emergentes. Ou seja, tem um dinheiro grande que ainda não entrou pesado, e quando esse fluxo vem, ele precisa de mercados com liquidez. O Brasil entra indiretamente nisso e o investidor global está buscando yield fora dos desenvolvidos, né? Os mercados, alguns já entregaram muito, e emergentes mais líquidos como o Brasil acabam sendo agora, né, uma opção natural para esse capital. Ou seja, independente de ruídos políticos, fiscais internos, a lógica do gestor estrangeiro internacional é: se está acontecendo um movimento em direção a emergentes, ele não pode ficar de fora. O cara tem que ganhar dinheiro lá também. Isso explica por que o fluxo estrangeiro é tão relevante na nossa bolsa em ciclos de queda de juros nos Estados Unidos, globais de forma geral. O mercado, ele é bipolar mesmo, ele sobe caindo. Se pega em agosto, 69% dos gestores estavam apontando as tarifas do Trump como tema dominante para o mercado, enquanto 23% estavam falando dos juros americanos. Agora, 4% citando tarifas como preocupação e 86% enxergando o peso ali dos próximos passos do Federal Reserve na queda da taxa de juros. Então, os gestores, inclusive, priorizando setores defensivos, utilidade pública, setor elétrico, saneamento. Depois você tem bancos. Entre as ações preferidas, você tem Equatorial, EQTL3, 25% dos entrevistados aqui citando, Sabesp com 19%, Itaú com 13%. Em dólar, a bolsa já sobe mais de 35% no ano, só que a gente está muito longe das máximas em dólar de 2008, até mesmo patamar de 2020, ou seja, a bolsa tem espaço para subir. O que a bolsa mais tem é espaço. O problema é que, para potencial de alta se tornar alta, muita coisa precisa ajudar. Mas além da queda do dólar, da nossa bolsa descontada, que atrai o gringo, da liquidez, da relativa liquidez, tem a queda da nossa taxa de juros aqui mesmo que vai começar a acontecer. Então, mesmo que a bolsa já tenha subido muito, você pode ver que em dólar essa alta não é muita coisa e pode continuar subindo, principalmente se o gringo seguir colocando dinheiro. Itaú subindo muito, Bradesco subindo, até Banco do Brasil, né, desde a mínima ali, vem subindo. Pela primeira vez na história, Banco do Brasil assumiu a liderança entre as instituições mais líquidas do mercado, ultrapassando Petrobras e Vale. É claro que essa questão da lei Magnitsky ali, todo mundo preocupado nesses últimos 2 meses ali com o resultado também, isso ajudou. Veja JHSF subindo 10% quase hoje, depois de informar para o mercado ali a criação de um veículo de investimentos num valor que supera o valor de mercado da empresa até ontem, até o fechamento de mercado de ontem. Então, as ações brasileiras tipicamente apresentam fortes retornos tanto em reais quanto em dólares no período de 1 ano após o início do ciclo de corte nos Estados Unidos, de corte de juros. Então você vê que a média é de cerca de 34, inclusive já entregou isso esse ano, mas não significa que não possa entregar mais. Um investimento que anda meio esquecido por muita gente, mas que nesse cenário de queda de juros começa
a brilhar de novo os fundos imobiliários, que muita gente já estava ficando sem paciência com os fundos imobiliários no ano passado. Então, quando a taxa de juros está alta, o mercado de fundos imobiliários apanha, muita gente prefere deixar o dinheiro no conforto da renda fixa pós-fixada, no CDI, no 1% ao mês quando tem. Só que quando o juro começa a cair, aí o jogo ele vai virando. Os fundos imobiliários, eles ganham fôlego porque eles são uma proxy de renda fixa mais de longo prazo, assim como o título indexado à inflação. Aí você vai pegar IPCA mais 8, aí quando a Selic está 15%, o cara fala, pô, eu vou parado com liquidez e render 15%. Parece que o IPCA mais 7 é muito bom, mas nem todo mundo consegue ver dessa forma. Tá? E aí é nesses momentos onde o juro começa a cair que a coisa começa a mudar. Então se você pega, por exemplo, fundos imobiliários de tijolo, contratos corrigidos por inflação, lajes corporativas, shopping, você basicamente está indexando parte da sua renda passiva ao IPCA e protegendo o poder de compra enquanto você se beneficia da valorização da cota em ciclos de queda de juros. Só que boa parte do mercado só lembra disso quando já subiu muito. Então quem entendeu antes, colhe os dividendos gordos, valorização. Tentar adivinhar o mercado e ficar correndo, né? Qual que é o momento de ir para a bolsa, qual que é o momento de ir para a renda fixa, é dancinha das cadeiras, você vai dançar literalmente. Imagina a dança das cadeiras, por exemplo, né? Quem ficar por último se ferra. Agora imagina você tentar brincar, já é difícil, né? Agora imagina duas ao mesmo tempo, tá? A música tocando em duas e você ficar tentando, a música parou, você correu para sentar, daqui a pouco a outra música parou também, você vai voltar, você fica doido, não dá para fazer isso. E você não precisa, você pode ter, né, alocação em tudo. Você quer ficar sentado na renda fixa até o último minuto, aí depois corre para ações, corre para a renda variável, para fundo imobiliário. Não é assim, o mercado não vai esperar você ter certeza, vai se antecipar. Se você se mexe só depois que o Banco Central anuncia esse corte de juros aqui, você já vai ter perdido boa parte da festa, como a gente já está vendo. Ainda mais a Bolsa Brasileira, que vive nesse eterno voo de galinha, ela só dá chance para quem tem coragem de comprar barato. Tá? E não para quem compra depois que todo mundo já correu para cima das ações. É contraintuitivo, eu sei, mas a lógica é essa. Agora eu quero saber de você. O que você acha? Você acha que a Bolsa de Valores já ficou cara? Ainda tem muito o que subir? Quais são as opções? Quais ações você acha que ainda estão baratas, com margem de segurança? Fiz um vídeo sobre isso ontem. Clica aqui, né, no botãozinho aqui de like do vídeo e deixa a sua opinião nos comentários. Um abraço, até a próxima.